Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, senhor presidente, eu estava, enquanto ouvia a obstinada e competente fala do senador Cristóvão Buarque, o peregrino da luta pela melhoria da educação no país, eu lia as notícias dos portais pela internet, até para fazer jus à observação que fiz sobre os tablets. E a notícia de primeira página dos principais portais noticiosos do Brasil é a inauguração do sistema adutor, de parte do sistema adutor do Pajeú, no sertão pernambucano, da presidente Dilma, ao lado do governador Eduardo Campos. O noticiário que é posto na internet são as referências do governador Eduardo Campos, a importância da estabilização da economia, claro, reportando-se a um feito do governo de Fernando Henrique Cardoso, incontestável, e a presidente Dilma deve estar falando sobre PAC, sobre a inauguração da obra, e a mim causa extrema preocupação que, durante a inauguração de uma obra, a questão política, a questão da sucessão, a questão da inauguração de uma obra esteja sendo conduzida pelo viés político-eleitoral. Quando, na verdade, senhor presidente, Vossa Excelência do Mato Grosso do Sul, um estado que não sofre com a seca, mas a presidente da República está no sertão pernambucano, acho que em Serra Talhada, que está tão seco quanto a minha Mossoró, ou Pau dos Ferros, ou Caicó, ou qualquer município da Paraíba, de Alagoas, onde há uma seca inclemente. E aqui eu queria fazer uma observação e uma sugestão. Ao longo desses últimos 10 anos, eu fui governador pela última vez em 1990, de 90 a 94. Fui pela primeira vez de 82 a 86, depois de 90 a 94. E enfrentei nos dois períodos de governo secas brabíssimas. Então eu tenho know-how de como enfrentar a seca. Naquela minha época, ainda não existia uma das principais fontes de renda do sertanejo, principalmente do idoso, que é a aposentadoria do Fundo Rural, que em alguns municípios significa mais do que a própria renda decorrente do Fundo de Participação dos municípios, que é a maior renda do município. É o Fundo Rural, é uma coisa que veio depois. E nem existia uma coisa que começou a acontecer com Fernando Henrique, com o Bolsa Escola, e que evoluiu nos governos do ex-presidente Lula e prossegue agora, que é o Bolsa Família, que, na verdade, é uma distribuição de renda pública chegando às pessoas mais pobres, mediante cadastro feito pelas prefeituras, com uma renda que lhes possibilita sobreviver. Tem grandes vantagens e tem desvantagens que reconheço. As vantagens de possibilitar a que essas pessoas saiam da faixa da pobreza e possam minimamente disputar a possibilidade de comprar o que nunca sonharam comprar, uma geladeira, uma televisão, muitos até erradamente a motocicleta para o familiar, pagando a prestação. Mas há uma coisa que é preciso registrar. Esses são os assistidos por programas assistencialistas. A minha preocupação sempre foi, desde aquela época, desde 82, desde 90, quando eu fui governador, com aqueles que produzem e que são, na verdade, os que estão, neste momento, mais aflitos. Porque, presidente, neste momento, no meu Nordeste, existem cidades que, servidas por adutoras, ainda dispõem de água, cada vez menos, mas ainda dispõem de água. Outras não têm uma gota d'água em casa nenhuma, mas nas vilas, distritos e povoados onde mora o sertanejo que trabalha, que vive de agricultura ou de pecuária, não há água de beber, nem há água para o gado. Quando eu fui governador, eu me preocupei com todos,
com aqueles que hoje são assistidos pelo Bolsa Família, eu chegava com as frentes de emergência garantindo trabalho, ocupação, renda para sobreviver com dignidade. Eram as frentes de emergência onde se faziam açudes, calçamentos, faziam-se obras públicas, com recursos públicos, empregando as pessoas para que elas pudessem sobreviver. Mas eu chegava perto das pessoas que não podiam perder a esperança de um futuro por conta da seca. Era o agricultor e o pecuarista. O que é que a presidente Dilma tinha a obrigação de fazer ao chegar lá para inaugurar um pedaço de adutora? Ótimo, eu aplaudo a inauguração da adutora. Mas eu, se fosse na República, eu chegaria lá com uma ação efetiva, com uma esperança real para os brasileiros nordestinos que produzem, que não pedem emprego, nem Bolsa Família, nem estão aposentados pelo Fundo Rural. São os agricultores ou são os pecuaristas que estão, neste momento, passando a maior das aflições. Quando eu era governador, eu, entendendo a dor deles, eu fazia o que fiz. Uma vez eu cheguei com um navio de ração. Eles não tinha capim, não tinha volumoso, não tinha nada, nem macambira, nem caroço de algodão esmagado, nem ração de canto nenhum, porque não tinham como comprar. Eu chegava com um navio inteiro de ração de milho para doar, para que a semente de gado e a atividade dele fosse preservada por uma ação do poder público com recurso público. Ela tinha que fazer isso, ela tinha que chegar com um fio de esperança e com um programa federal para garantir a sobrevivência hoje e no futuro daqueles que não pedem emprego, aqueles que geram o seu próprio emprego. A outra coisa, ela tinha que chegar lá com um programa de perfuração de poços e equipamento de poços. Quem mora em vila, distrito e povoado, fora das cidades, está morrendo de sede, ele e o gado dele. Tinha que chegar com um programa de perfuração de poços para garantir água de beber para o gado e para as pessoas. Para garantir o quê? A semente, a perspectiva de futuro. E tinha que fazer o quê? Aquilo que a minha experiência recomenda, que foi o que eu fiz. Passada a seca, presidente, eu criei um programa chamado Projeto Curral. Eu sou lembrado como governador por algumas coisas, mas uma das coisas que o povo mais se lembra foi o programa do Projeto Curral que eu exerci, que eu levei a efeito e que beneficiou milhares de famílias, repondo a semente de gado que a seca havia levado. As pessoas dignas que não vivem de Bolsa Família, que não vivem de aposentadoria do Fundo Rural, que vivem dignamente da atividade para a qual são vocacionados, a pecuária ou a agricultura, tiveram a semente de gado que perderam. Morreu de fome, a semente de gado que eles tinham, 2, 3, 4, 5, 10 vaquinhas, morreu. Foi embora. E o meu governo repôs. Com o quê? Com gado que eu comprava no sul, sorteava sem nenhum critério político, sorteava entre os inscritos, que eram selecionados entre aqueles que tinham perdido o seu ganha-pão na seca, e eles se comprometiam a pagar com as crias, com os filhos das vacas que viessem a nascer ao longo do tempo. E com isso eu repus o rebanho. E com isso muitas famílias criaram filhos e até formaram filhos, como eu vejo. E mantiveram a coisa mais importante, a dignidade de viver não de esmola, não da proteção do Estado, viver de uma ação solidária do Estado. Outra coisa, senhor presidente, que eu gostaria muito que a presidente fizesse. Mire no exemplo, não precisa pensar no meu exemplo, no exemplo do que deu certo. Esse projeto Curral, a reposição do rebanho, foi uma coisa que deu certo. Impõe-se um programa de assistência com a perfuração e equipamento de poços e com a chegada por parte de governos de ração animal para preservar a capacidade de geração de emprego por aquele que tem vocação, que gere o seu próprio emprego com a sua atividade, mas que seja amparado para isso. Para que o Brasil seja um país não de coitadinhos, mas de lutadores. E a seguinte, o Banco do Nordeste, os bancos oficiais estão tomando o pedacinho de terra, o que resta de alguns pequenos criadores, pecuaristas e agricultores, pelos empréstimos que eles não puderam pagar. Que chegasse com o lenitivo, ou de reparcelamento, ou até um certo limite de perdão dessa dívida, para que as pessoas que vivem na região, problema do país, a mais difícil das regiões do Brasil, pudessem manter o fio de esperança de continuar com a sua atividade a construir o seu futuro.
Eu faria isso e dou essa sugestão à Sua Excelência, presidente. Claro que é importante inaugurar a doutora. Seria muito importante se ela estivesse inaugurando aquilo que foi a obra prometida durante a campanha eleitoral, a transposição do São Francisco, que transformou-se, lamentavelmente, numa vergonha nacional. Mas está indo, de qualquer maneira, inaugurar uma doutora. A conversa do sertão pernambucano é a conversa da disputa eleitoral, como se aquela obra fizesse parte de uma campanha eleitoral em curso, inclusive com o ponto e o contraponto entre dois candidatos, o governador de Pernambuco e a atual presidente da República, quando eu acho que ela deveria chegar lá, inaugurar a obra, mas dizer, eu penso naqueles que são brasileiros competitivos, brasileiros que produzem o seu próprio emprego. Eu venho aqui garantir, com a minha mão de presidente da República, a dignidade àqueles que estão perdendo pela seca. Aí sim eu viria a esta tribuna aplaudir de pé a ação de um governo que estaria, sim, não agindo com caridade, mas com solidariedade.